Essa semana estamos falando de cura. Para quem está chegando aí pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao Café com Sabedoria. De segunda a sexta nós temos as nossas lives aqui às 6 horas da manhã aí do Brasil, 10 horas da manhã aqui de Portugal. E fica salva, as lives agora ficam salvas também no canal do YouTube. Então, se você está assistindo aqui pelo YouTube, deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque todos os dias de segunda a sexta a gente tem um vídeo novo aqui para te ajudar. E essa semana especificamente estamos falando de cura emocional, cura física. Então eu quero que você acesse essa palavra para que você receba a sua cura. Amém? Então a gente viu na segunda-feira que a cura começa com perdão. Então eu preciso liberar o perdão. A cura é o perdão é como se fosse aquela desinfecção da ferida. Então o primeiro passo é o perdão. Na terça a gente viu a cura da exaustão emocional, que quando eu estou exausta emocionalmente, eu posso conversar com Deus e falar: Deus, eu preciso de ajuda. A gente não precisa ser forte o tempo todo. E é esse querer ser forte o tempo todo que nos adoece. Então a gente pode chegar para Deus e falar: Deus, eu tô cansada, eu preciso descansar. E Deus deixa a gente descansar. A gente que acha que tem que ficar o tempo todo naquela correria para merecer algo de Deus. Mas isso é um erro. Na quarta a gente viu que a culpa pode bloquear a nossa cura, porque quando Deus começa a nossa cura, Ele começa a nossa cura de dentro para fora. Ele começa perdoando os nossos pecados. E às vezes a gente carrega tanta culpa, o inimigo coloca tanta coisa na nossa mente para a gente arrastar ali uma culpa, um complexo de inferioridade, crença de não merecimento, você não merece isso, e a gente fica arrastando isso por muito tempo. E ontem a gente viu a cura da ansiedade e da mente sobrecarregada. E hoje a gente vai ver aqui uma cura que foi liberada, que Deus é quem dá a palavra final da nossa cura. Deus é quem dá a palavra final. Então, se você recebeu um diagnóstico, se você acredita, está aí desacreditado da sua cura, a gente vai ver que a palavra final de cura vem de Deus. Amém? E o texto que a gente vai ler aqui está lá em 2 Reis 20, do 1 ao 11. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto como parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus.
Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Amém? Até aqui. Então vamos lá, gente. Aqui, Ezequias estava com uma enfermidade mortal, estava com uma doença que aos olhos deles era incurável. Era uma doença que ia levar ele à morte. E um profeta, o profeta Isaías, ele disse: põe ordem na tua casa porque morrerás e não viverás. Pensa na situação de Ezequias. Ezequias com uma doença grave, chega um profeta para ele e diz: você irá morrer. O Senhor disse isso. O Senhor disse que você irá morrer. Ali naquele momento ele poderia simplesmente dizer: ok, é o Senhor quem disse isso, eu tenho que aceitar isso, é o meu futuro, é o meu destino, é a morte. Só que Ezequias, ele faz algo diferente. No versículo 2 diz que então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muito, chorou muitíssimo. Ele, mesmo ouvindo essa sentença de um profeta, sabendo que era a voz de Deus que estava falando com ele, ele não desistiu da cura dele. Ele rogou ao Senhor. Ele se derramou em lágrimas diante do Senhor. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim. Lembra, Senhor, que eu te honrei de coração. Lembra daquilo que eu fiz. Lembra-te de mim, Senhor. E aqui eu já tiro um ensinamento muito grande, né? Que a gente às vezes aceita as situações, parece que a gente tem uma certa resistência de orar ao Senhor. A gente tem aquela crença de eu não mereço receber isso de Deus. Deus é Pai, Deus quer nos dar as melhores coisas. E às vezes Ele só não nos dá porque a gente não pede. Parece que a gente tem vergonha de pedir ou acha que, não, se Deus disse isso é porque essa é a sentença final. Não, você pode se derramar diante de Deus. Você pode pedir a Ele. Você pode falar para Ele se lembrar das coisas que você fez. Porque Deus, Ele vai se lembrar de você. Ele nunca te esqueceu, Ele não vai te esquecer. E aqui nesse momento ele vai para o Senhor, ele diz: ok, eu ouvi isso de um profeta, mas eu vou conversar direto com o Pai. Eu vou para o meu íntimo, eu vou me derramar diante dele, eu vou pedir a ele essa cura. E ele acreditava, né, que Deus poderia reverter essa situação. Então, quando as pessoas às vezes recebem o laudo de um médico, e o médico talvez diz: olha, essa doença não tem cura, você tem mais tanto tempo de vida, e algumas pessoas se entregam a isso, aceitam isso. Mas se a gente realmente acredita em Deus, a gente tem que acreditar que Deus pode reverter completamente qualquer situação. Deus pode reverter e curar, e essa cura ser um testemunho para o nome dele ser glorificado. Para Deus não há impossível. Nada é impossível para Deus. Quantos relatos a gente vê aí, né? Quantos testemunhos de cura, de doenças que eram incuráveis, de um tumor que apareceu em uma radiografia, em um exame, no outro exame o tumor tinha desaparecido e os médicos não sabem explicar como que esse tumor estava aqui. Tem exames, tem coisas que comprovam, estava aqui. Mas em um outro exame já não está mais.
Por quê? Porque a cura foi liberada. Onde Deus coloca a sua mão para curar, não tem doença que permanece, não tem enfermidade que permanece, não tem angústia, não tem dor que permanece. Então o milagre é a manifestação do mundo espiritual no mundo natural. Então aquilo que aos nossos olhos não tem jeito, não tem como, não vai acontecer, é impossível. Para Deus nada é impossível. Deus pode reverter uma situação completamente. Quantos relatos tem de cura que Jesus fez, onde Jesus chegava, onde Jesus tocava, ali a vida era restaurada, a saúde era restaurada. Por quê? Porque Jesus é a vida. E é a vida perfeita, não é a vida com sofrimento, a vida com doença, a vida com angústia. Não, Deus é vida, Deus é cura, Deus é libertação. Então, onde Jesus chega, ele chega com restauração. A gente viu nas curas que Jesus fazia, que Jesus não tratava só a enfermidade física, ele tratava também a espiritual, a identidade da pessoa. Ele chamava filho, filha. Ou seja, entende primeiro quem você é. Porque se você entende primeiro quem você é, independentemente se você vai ou não vai receber essa cura física, e com certeza você vai receber porque Deus quer te curar, mas se você não receber também, você não vai ficar triste com isso. Por quê? Porque você sabe quem você é. Você é filho, filha amada de Deus. E a sua felicidade, a sua alegria não está nessas coisas. Tem um rapaz que eu sigo ele, eu não vou lembrar agora o nome, não sei se vocês conhecem, ele é palestrante, ele não tem as pernas e ele não tem os braços. Eu queria lembrar o nome dele aqui. Gente, e você vê nele você vê nele ânimo de vida. O cara nada, ele dirige, ele é DJ, ele faz palestra. Agora pensa comigo. Você nascer sem as pernas e sem os braços. Ele não podia simplesmente dizer, não, a minha vida não tem sentido, eu dependo das pessoas para tudo. Se eu sentir uma coceira no meu olho, eu tenho que pedir alguém para coçar o meu olho. Se eu precisar ir no banheiro, eu preciso de alguém que me leve. Eu não sei de onde ele é, eu queria lembrar o nome dele aqui. Mas se até o final da live o Espírito Santo me trouxer o nome dele aqui, eu vou... É Tiago? Não é Tiago, gente. Mas eu vou lembrar, o Espírito Santo vai trazer o nome dele aqui. E aí, mas por quê? Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Então eu tenho certeza que a maior cura que você pode receber é a cura da sua identidade ferida. É a restauração da sua verdadeira identidade. Porque quando você sabe quem você é, você cria essa capacidade de fazer como Ezequias fez, de reivindicar o seu direito pela cura. Ezequias foi reivindicar o direito dele pela cura. Senhor, ele diz, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Ou seja, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias. Então, pela mesma palavra, pela mesma boca que veio a notícia de que ele morreria, veio também a notícia de que ele seria curado. E aí ele diz, o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Vou repetir. Diz assim o Senhor, Deus de Davi, teu pai,
ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Eis que eu te curarei. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e esta cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E aí aqui, depois no versículo 7, ele vai dizer, né, para tomar uma pasta de figos, tomaram, né, e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a sua saúde. No versículo 7, usa-se de algo natural, que era a pasta de figos, para o sobrenatural se manifestar. Então, às vezes a gente está aqui neste mundo, Não, Patrícia, não é esse, eu vou achar ele aqui, gente. Ou talvez e eu esqueci o nome, né? Às vezes a gente tá aqui nesse mundo e a gente só espiritualiza tudo. Então, por exemplo, às vezes a sua cura, ela vai depender de um tratamento, sabe? Às vezes a sua cura vai depender de um tratamento e tá tudo bem. Se a sua cura depender de um tratamento. Se você ter que ir no médico, ter que tomar remédio, ter que fazer um tratamento. Ó, vou achar ele aqui, gente. Eu já vi a fotinha dele aqui, mas não tá me vindo o nome dele. Não é esse aqui também. Ele é ótimo, ótimo. Ó, vou mostrar, será que eu mostro a fotinha? Vou achar o Instagram dele aqui. Pra vocês. Marcos Rossi. O nome dele é Marcos Rossi, gente. Marcos Rossi. Depois vocês vão lá no Instagram dele e acha lá. Marcos Rossi. Então, às vezes, a nossa cura, ela vai depender também. Tem gente que fala, não quero tomar remédio, eu não quero ir no médico, eu não quero fazer tratamento, porque Deus vai me curar. É igual uma história, gente, que diz o seguinte, né? Tinha um cara que estava se afogando. Um cara estava se afogando ali e ele nadando ali, tentando se curar. E aí ele começa a pedir a Deus para salvar ele. Deus, me salva, me salva. E aí vem um barco e passa o barco e fala, ei, você precisa de ajuda? Ele, não, Deus vai me salvar. Deus vai me salvar. E o barco vai embora. E aí depois vem outro barco e ele ali se debatendo. E aí, precisa de ajuda? Ele, não, Deus vai me salvar. E aí ele se debatendo ali, ele acaba morrendo. E aí ele chega no céu e diz, Senhor, mas por que o Senhor não me salvou? E ele diz, eu enviei 2 barcos, bobinho. Enviei 2 barcos para te salvar, mas você não quis. Então a cura, Deus libera a sua cura, ela pode ser instantânea, assim como a mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus e dele saiu virtude, dele saiu poder, instantaneamente, no mesmo instante, ela se viu curada. Mas a cura também, ela pode envolver coisas físicas, assim como Jesus fez lá o barrinho, colocou no olho do cego e o cego voltou a enxergar. Então eu tenho que entender, peraí, como que Deus quer me curar instantaneamente? Ou vai exigir um tratamento, vai exigir uma movimentação, vai exigir que eu vá ao médico, que eu tome o remédio, que eu faça o tratamento? Então não crie resistência para você receber a sua cura. Nem toda cura ela vai vir instantânea, nem toda cura ela vai vir da noite para o dia. Às vezes Deus vai usar outros métodos para você ser curado. Então não crie resistência ao que Deus quer fazer. Se Deus colocou no seu caminho um exame, colocou no seu caminho um médico, colocou no seu caminho um remédio, Ele deu sabedoria e inteligência para o ser humano fazer isso, então vai, faz.
Não crie resistência. E assim eles fizeram, e ainda Deus mandou um sinal, né? Que Ezequias pede um sinal para Deus dessa cura, que era a sombra, né? De 10 graus no relógio. Então o relógio ele se adianta ou se atrasa? Retrocedeu, então atrasou, né? 10 graus. Eu acredito, eu não pesquisei, gente, mas eu acredito que era aqueles relógios, né, que antigamente usavam, assim, que eram algo no chão, assim, e aí o sol ia batendo e a sombra ia marcando ali o tempo. E aí, nesse dia, a sombra marcou 10 graus a menos, e essa era a confirmação. Então, Deus, além dele fazer, ele ainda manda confirmação do que ele vai fazer. Deus é perfeito, né, gente? Ele conhece o nosso coração, ele sabe que o nosso coração é aquele coração que duvida, aquele coração que quer ter certeza, aquele coração que quer realmente provas do que vai ser feito, como se só a palavra de Deus já não bastasse. Só a palavra de Deus já não bastasse. A gente ainda quer provas, mas Deus é tão bom, tão misericordioso que ele ainda manda provas. Manda provas daquilo que ele vai fazer. Amém? Deus é bom demais, né? Então, algumas considerações aqui sobre essa palavra. Deus não ignora as emoções sinceras, o seu quebrantamento diante dele, o seu choro, o seu pedido. Deus ouve. Amém? Cura pode envolver intervenção divina e ação prática, então pode ser que seja instantâneo, pode ser que ele use de recursos naturais para você ser curado, para você receber a sua bênção. Cura pode, isso que eu já li. Nem toda sentença precisa ser o fim da história. Aqui, Ezequias recebeu uma sentença, mas nem toda sentença é o fim. Deus pode reverter tudo. Deus pode mudar tudo. Amém? Então é isso que eu queria falar com vocês, trazer essa palavra aqui de cura, que você entenda, que você não tenha vergonha de pedir para Deus mudar completamente o cenário, mudar o diagnóstico, mudar, porque Deus pode fazer. Deus ouve as nossas orações. Amém, gente? Glória a Deus. Tem gente nova chegando aqui? Coloca eu aí, se você é novo, é nova aqui, eu quero te recepcionar. Se você está assistindo essa live também, a gravação pelo YouTube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Todos os dias, de segunda a sexta, temos uma live ao vivo aqui pelo TikTok e depois a gravação fica disponível no nosso canal do YouTube. Então, se você está assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha. Bom dia, Simone. Ó, Simone é a primeira vez que está aqui, Simone. Então, quero te convidar a seguir o perfil para você estar aqui com a gente todos os dias. Cada dia da semana, ou cada semana um tema diferente. Quem lembra qual vai ser o tema da semana que vem? Vocês lembram? Qual vai ser o tema da próxima semana? Vamos ver se vocês estão atentos aí. Quem lembra? Ó, semana passada a gente falou de orgulho. Essa semana foi cura. Noelle já falou, não lembro. Semana que vem, quem lembra, gente? Ninguém lembra? Orgulho, semana passada, essa semana a gente falou de cura. E na próxima semana a gente vai falar de propósito. Propósito. Então, o tema da semana que vem é propósito. Amém? Ó, o Ricardo está em Portugal. Seja bem-vindo, Ricardo. Então, vamos lá para João, capítulo 1, versículos 11 e 12. O que diz lá em João 1, 11 e 12? Diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome. Todos aqueles que creem no nome de Jesus, que creem que Jesus veio para nos religar a Deus, veio como uma missão, morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos acesso à vida. Ele veio para anunciar as boas novas do reino de Deus. Nós não somos desse reino, nós somos do reino de Deus. E Jesus veio com essa missão, para nos reconectar a Deus. Então, se você crê que Jesus fez isso por você, você ganha o poder de ser feito filho, filha de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Nem todos são filhos. Filhos são aqueles que reconhecem o sacrifício que foi feito. E eu espero que você seja essa pessoa que reconhece esse sacrifício, que você seja apaixonado por Jesus. Que você tenha um hiperfoco em Jesus. Que você conheça o Evangelho cada vez mais para que essa palavra mude o seu comportamento, para que você tenha uma vida melhor aqui na Terra. Porque não é o que você faz que te salva. A salvação é pela graça. Se você crê, você é salvo. Agora, se você quer viver bem aqui na Terra, você não basta só crer. Você tem que ser transformado, o seu comportamento, o seu caráter tem que ser transformado por essa palavra. E quanto mais eu sou transformada pela palavra de Deus, melhor eu vivo. Amém? E tem uma oração que a gente faz aqui todos os dias ao final da live, e eu quero te convidar a fazer essa oração. É uma oração onde você entrega a sua vida a Jesus, onde você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém aqui que não conhece essa oração e que quer fazer essa oração aqui pela primeira vez? Coloque eu quero aí nos comentários se você ainda não conhece essa oração, que é uma profissão de fé, é você declarar isso em voz alta. Porque talvez você já fez várias orações, mas você nunca declarou realmente que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Amém, a Zenaide. Amém, glória a Deus, a Zenaide, pela sua vida. Ana Cláudia também. Glória a Deus, que alegria saber que vocês querem declarar isso, declarar a fé que vocês têm em Jesus. Amém? Então feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita essa oração junto comigo, consciente do que você está dizendo, consciente daquilo que você está confessando. Amém? Então vamos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim um participante da sua herança eterna. Em
nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas. E com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. A salvação é pela fé no que foi feito por mim e por você naquela cruz. Amém? Vocês querem ouvir a cura de Maria Marçal? Pra gente finalizar, posso colocar aqui. Acho que eu já ouvi essa música, é linda. Maria, né? Não é Mari, não, é Maria. Vamos ouvir ela então pra gente finalizar. Enquanto isso eu vou orar também. Sim, Sinara, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, estamos online aqui ao vivo. A Tânia já tá no eu aí. Acelerada. A Tânia já quer estar aqui na semana que vem. Ai, ai. Acelerada, né, Antônio? Ela tá no 220. Ai, bom demais, gente. Meu coração curar, pois eu sinto que a decepção me feriu. E as feridas que estão aqui dentro não querem fechar. Senhor, diminui essa dor que carrego aqui dentro do peito, pois às vezes parece que eu não vou suportar. As lembranças da minha memória me fazem chorar. Mas sei que estás aqui, podes me ouvir e vai me ajudar. Preciso de forças pra continuar. Segura minha mão pra eu não desistir, pra eu não desistir. Tá doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Então imploro pelo teu amor. Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoas aqui dentro, cura. Senhor, diminui essa dor que carrego aqui dentro do peito, pois às vezes parece que eu não vou suportar. As lembranças da minha memória me fazem chorar. Mas sei que estás aqui, podes me ouvir. Que linda! Tudo nessa música é perfeito. Ela é linda, a voz é linda, o clipe é lindo. Mas vocês assistam também. Maria Marçal, cura. Amém, gente? Vamos orar pra gente finalizar? Lindo, lindo, lindo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa semana de cura. Que essa palavra, Deus, encontre os corações que precisam da sua cura, da sua restauração, Deus. Nada é impossível para o Senhor, Pai. Que a cura seja liberada através dessa live. Que as pessoas encontrem a cura da verdadeira identidade delas no Senhor. Que o Senhor tire toda a venda dos olhos, tire todo o engano, Pai. E nos traga a revelação de quem somos verdadeiramente no Senhor, Pai. Eu oro declarando sobre a vida de cada um que aqui está, quem aceitou Jesus através dessa live, Pai. Declarando, Pai, um dia abençoado, próspero, produtivo, abundante. Declarando, Pai, que o Senhor apresentará os teus filhos a eles, todos aqueles que aceitaram Jesus através dessa live. Que o Senhor guiará elas no caminho do Evangelho, do fortalecimento da fé, e que elas serão usadas com poder e autoridade para espalhar o Evangelho do reino dos céus, Pai. Assim eu oro declarando um dia abençoado, uma sexta-feira abençoada, e que o Senhor se manifeste em cada detalhe
e que ela veja essa manifestação, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. E aí vocês já sabem, né? Quem vai estar aqui semana que vem comigo, na semana do propósito. Quem vai estar aqui comigo na semana do propósito, comenta um eu bem animado aí, faça como a Patrícia, a Tânia, o Antônio, estejam aqui com a gente na próxima semana, para que o nome de Deus seja glorificado. Isso aqui não é sobre mim, não é nada sobre mim aqui, é tudo sobre Ele. Porque se não fosse Ele me dando entendimento, capacidade, saúde, eu não estaria aqui. E eu aprendo muito mais do que eu ensino quando eu falo da palavra. Amém? E se vocês estão aqui, vão lá no canal do YouTube. Não deixa de ir no canal do YouTube, se inscrever no canal, porque futuramente essas lives podem passar para lá, tá? Então já se precaver, como que fala? Precavenha? Não, acho que é isso, né? Já se previna aí, vai lá e segue o canal, porque se essas lives forem para lá, você vai estar lá comigo, tá? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus, sempre um prazer estar aqui e até segunda-feira, hein? Na semana do propósito, vai ser extraordinário, não faltem. Fui, beijo, beijo!